Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Danielson Cavalcante. Hoje, dentro da disciplina de Fundamentos Técnicos de Enfermagem, abordaremos algumas posições para conforto e realização de exames. Tenham todos uma boa aula. Então, dentro das posições para conforto e procedimentos, a primeira que eu gostaria de destacar com vocês é a posição de decúbito dorsal ou posição supina. É uma posição muito utilizada para conforto de pacientes no processo pós-cirúrgico, onde você deve posicionar o paciente deitado sobre o dorso, mantendo a coluna alinhada. Então, essa posição é uma posição bem simples, entretanto, é importante manter o alinhamento da coluna para que esse paciente lá na frente não queixe para você de dores na região lombar, dores na região torácica, em virtude do desalinhamento da coluna vertebral. Coloque os travesseiros sobre a cabeça e os joelhos, sempre protegendo os calcâneos com protetores de calcânio, uso de protetores como placas de hidrocoloides e filme transparente para ficar livre de pressão. Então, conforme você pode observar nesta posição, ela é uma posição bastante confortável, que favorece principalmente que o paciente fique deitado por longos períodos. Entretanto, é uma posição que requer uma atenção redobrada. Por quê? Porque é uma posição que, se não for colocada corretamente, o paciente corre muitos riscos de desenvolver úlcera por pressão devido à pressão constante de áreas com bastante proeminência ósseas, como é o caso da região do calcâneo, a região sacral e região occipital. Então, ao colocar o paciente nesta posição, é importante atentar qual é a forma ergonômica para que minimize os riscos de aparecimento dessa úlcera por pressão. Decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo. Então, é importante você prestar bastante atenção na posição que o paciente se encontra e na posição em que os travesseiros ou coxins eles poderão ser colocados. Então é importante posicionar o cliente em decúbito dorsal. Coloque-o com auxílio do lençol móvel até a borda do leito oposta ao decúbito que ele ficará. Apoie as mãos sobre o ombro e quadril e com movimento firme e suave, vire-o para o decúbito desejado, seja ao direito ou ao esquerdo. Essa posição ela é muito importante para justamente descomprimir áreas da região dorsal e, dependendo do decúbito, também descomprimir os grandes vasos que passam na cavidade abdominal. Então é importante você estar atento que, ao manipular este paciente, é importante que você realize o paciente deitado em decúbito dorsal, onde você vai aproximá-lo para a borda oposta do lado que você vai fazer o decúbito. Então, se você vai colocar o paciente em decúbito, nesse caso aqui embaixo, lateral esquerdo, o paciente começa em decúbito dorsal, você movimenta ele um pouco para a extremidade oposta, no caso a extremidade direita, e com isso, após essa realização do decúbito dorsal, você vira então o paciente para o decúbito lateral esquerdo. Dessa forma, o paciente não corre o risco de cair, pois ao movimentá-lo para a posição de decúbito lateral esquerdo, ele vai permanecer centralizado na cama. Diferente dele já estar deitado no centro da cama e você lateralizar ele para o decúbito lateral esquerdo. O que pode ocorrer? Esse paciente pode ficar na borda da cama ou até mesmo cair, caso essa cama não tenha as travas. Né? Então, esse leito, melhor dizendo, ele precisa ter travas. Então, não esquece, vou colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito,
Eu começo com ele na posição dorsal, puxo ele, né, ou movimento ele para o lado oposto da qual eu vou virar, e aí, a partir do momento que eu faço esse movimento e viro o paciente para o decúbito lateral direito ou esquerdo, ele vai permanecer centralizado na cama e desta forma a chance dele cair reduz. Então, após realizar essa movimentação, você vai colocar o travesseiro ou rolo apoiando o dorso, um travesseiro sobre a cabeça e o outro entre os joelhos. Manter membros inferiores, que está por cima ligeiramente flexionados, e manter fletidos os membros superiores. Então, você vai fazer aqui. Você vai colocar um travesseiro, vai fletir os membros, o membro superior, o membro inferior que está na parte de cima, tá? Vai colocar um travesseiro para dar suporte a essa mão que está por cima, um travesseiro na cabeça, e o importante é você perceber a mão que fica embaixo, ou o membro inferior que fica embaixo, ele também sofre uma leve flexão. Então, esta é a posição de decúbito lateral. Aqui embaixo, esquerdo, e aqui em cima, direito. Decúbito ventral ou posição prona. É importante que você coloque o cliente em decúbito lateral e depois em decúbito ventral, centralizando-o na cama. Perfeito. É o mesmo caso da situação anterior. Para eu colocá-lo em decúbito lateral, eu tenho que primeiro fazer uma movimentação para o lado oposto, para que quando eu vire esse paciente, ele permaneça centralizado na cama. Então, quando eu colocar esse paciente na posição de decúbito ventral ou posição prona, eu também farei isso. Eu irei lateralizar o paciente no sentido oposto, para que após eu fazer o movimento de pronação, movimento ventral, esse paciente permaneça também centralizado na cama e aí os riscos dele cair também irão reduzir. Lateralize a cabeça, colocando travesseiros sobre as regiões pélvicas e tibial, mantendo os artelhos, né, no caso os pés, livres. Mantenha os membros superiores ligeiramente fletidos. Realizar a troca dos braços, um para cima e outro para baixo, por tempos determinados, para não ter comprometimento do plexo braquial e edema. Então, você percebe que esse paciente ele está centralizado na cama, com travesseiros aqui na região tibial e os pés, né, a região dos artérios livres. Ele também vai ter um travesseiro na região pegando o tronco e a cabeça. E é importante perceber que um lado do braço e do antebraço, geralmente o que está de frente com o rosto, ele é flexionado. E o outro braço, como está do lado oposto da face, ele deveria estar como? Ele fica esticado. Ele fica numa posição de extensão. Caso eu vá mudar o paciente, eu vire a cabeça dele para o outro lado, esta mão que está aqui, ela ficará estendida, paralela ao corpo, e a outra mão irá flexionar, igual como está nessa imagem. Então é importante alternar para que assim os braços não haja redução do retorno venoso e com isso o paciente não tenha sensação ou incômodo. Ok? Posição de Fowler. Esta é a posição em que o paciente permanece em decúbito dorsal, com o tronco elevado em um ângulo de 45 graus, ficando então com a cabeça mais alta que os pés, e ela é muito utilizada para tratamento de paciente com dispneia, que é aquela falta de ar, período pós-operatório, de algumas cirurgias como de tireoide, cirurgia cardíaca, cirurgia plástica, abdominoplastia e também previne a aspiração de vias aéreas. Tá? Então essa posição ela é uma posição muito utilizada, ok? Para o paciente, caso ele apresente uma falta de ar, caso esse paciente esteja um pouco secretivo, então a gente eleva um pouco o decúbito para que esse paciente não se sufoque com saliva, não se sufoque com possível vômito ou até mesmo alguma secreção da região traqueal. Então é importante que você observe o ângulo, 45 graus. Então aqui você vai ter uma parte do leito plano e a outra parte ela vai se articular para ficar em média 45 graus em relação ao solo. É importante colocar uns travesseiros
para que o braço fique relaxado e um travesseiro na cabeça para dar melhor suporte à cabeça. Então, é uma posição muito confortável, muito utilizada em pacientes em pós-operatório, após receber alta da anestesia e levantar para deambular. Posição de Trendelenburg. Esta é a posição na qual o cliente permanece em decúbito dorsal, em plano inclinado, de forma a manter a cabeça mais baixa em relação ao corpo. Esta é uma posição muito utilizada para cirurgias de órgãos pélvicos e laparotomia exploratória de abdômen inferior. Então perceba que o paciente ele está, de certa forma, em decúbito dorsal. Entretanto, os pés precisam estar mais elevados ou acima do nível da cabeça para que estas estruturas e órgãos pélvicos internos eles possam sofrer um ligeiro abaixamento e o cirurgião então possa realizar a cirurgia aqui nessa região pélvica com maior segurança, sem risco de haver contaminação e perfuração de alças intestinais. Posição de Sims. Esta é a posição em que o cliente permanece em decúbito lateral esquerdo, com os braços posicionados de maneira confortável, perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama. Para o aumento do conforto, coloque o travesseiro sobre sua cabeça. É utilizado para a realização de exame retal, lavagem intestinal e clister, dentre outros. Então, eu coloquei aqui para você, de maneira geral, qual a diferença entre a posição de Sims, que é essa aqui, e essa outra aqui, que seria a posição de decúbito lateral esquerdo. Perceba que na posição de Sims, o paciente atinge um grau de lateralidade, entretanto, esse tronco sofre uma ligeira rotação para o sentido pronação. Então, quando você compara o paciente, a mão que está à frente do rosto do paciente, ele também está fletido. Entretanto, esse paciente ele assume uma ligeira rotação de pronação, a qual vai diferenciar da posição de decúbito lateral esquerdo. Então, observe que na posição de decúbito lateral esquerdo, o braço que está à frente do rosto do paciente é o braço ou é o membro inferior esquerdo. E na posição de Sims, ele vai estar lateralizado, ligeiramente em pronação, mas o braço que estará de frente com o seu rosto é o braço direito. Então, é muito importante essa dica. Na Sims, o braço que está à frente do rosto do paciente é o braço esquerdo. Na posição de Sims, o braço que fica na frente do paciente é o braço direito e que esse braço da frente fica fletido, o de trás fica ligeiramente estendido e esse paciente sofre uma ligeira rotação de tronco para a posição pronação. Posição ereta ou em pé, também conhecida como posição ortostática. Nesta posição, o cliente permanece em pé, mantendo a coluna alinhada e os pés ligeiramente afastados. É utilizado em alguns exames ortopédicos e neurológicos. Então, essa posição muito utilizada para você avaliar se esse paciente tem algum perfil de desvio de coluna do tipo escoliose, do tipo lordose, cifose, gonfose, pois a partir de uma avaliação detalhada você pode ver se esse paciente tem desvio para os eixos laterais ou se ele tem possível alteração ou aumento da curvatura da região lombar. Então essa posição ela é bem utilizada para este sentido no ramo ortopédico. Posição ginecológica ou litotomia. É aquela posição em que o cliente fica deitado de costas, com as pernas flexionadas sobre as coxas, joelhos afastados, pés apoiados sobre a cama ou em suporte adequado, e é indicado para a realização de exame vaginal ou vulvo-vaginal, cateterismo feminino, tricotomia, parto normal, entre outros. Então percebam que o paciente ele permanece até na região do quadril em posição dorsal, aquela posição em contato com
a mesa com a maca, e as extremidades, no caso os membros inferiores, eles sofrem uma leve flexão, que será mantida por uma espécie de apoio que está acoplado a esta mesa, a esta cadeira. Então o paciente ficará nessa região para realizar principalmente avaliações ou exames na região genital e vulvogenital. Antes de qualquer exame ginecológico, é preciso conhecer e nos adaptar à situação de cada paciente. É muito comum que a mulher tenha algum grau de insegurança ou temor. Por isso a importância de tranquilizar a paciente e explicar o procedimento, estabelecendo aqui um grau de segurança e confiança e com bastante privacidade. Então, é uma posição incômoda, é uma posição tanto quanto constrangedora, mas você, dentro do teu papel, dentro da atividade que você vai realizar, mantenha-se ético, mantenha-se seguro do procedimento que você vai fazer, por isso, para que o índice de rejeição ou a satisfação da cliente, ela possa, sim, depositar em você uma confiança, depositar em você um percentual profissional daquele procedimento que você está realizando. Posição genopeitoral é aquela em que o cliente permanece ajoelhado, mantendo os joelhos afastados, com o peito apoiado sobre a cama e a cabeça lateralizada sobre os braços. Essa posição é indicada para realizar exames do reto e vagina, principalmente, entre outros, como da próstata. Então, essa posição ela não é tida como uma posição feminina, pelo contrário, nenhuma posição até aqui falada é uma posição característica de um determinado gênero. Essa é uma posição que, assim como as demais, também pode ser utilizada por homens e por mulheres, dependendo da especificidade, da necessidade do exame. Então, no caso dos homens, dependendo da situação clínica prostática, possa ser que seja possível apenas palpar ou tocar a próstata desse homem por meio desta posição chamada genopeitoral. Ok? Então é importante estar atento para o posicionamento, para que assim minimize os riscos de constrangimento e exposição desnecessária do paciente. Muito bem, vamos exercitar um pouco. Eu sei que foi um pouco rápido, mas eu preciso perceber se o teu grau de absorção, de aprendizagem, ele está no nível elevado. Então, a partir de agora eu vou projetar as imagens da qual nós vimos, as posições, e eu gostaria que você aí mentalmente fosse fazendo o seu exercício e fixando a imagem, fixando o nome da posição. Se você errar, não tem problema, só voltar à nossa videoaula desde o início e se passou despercebido algum detalhe, você tem como rever, tem como anotar. Vamos lá? Quem sou eu? Que posição é essa? Posição bastante simples, então você observa o leito, a posição do leito e a posição do paciente. Então, se o paciente está em decúbito ventral, também conhecido como decúbito prona, tá? Artérios livres, travesseiro na região tibial e outro travesseiro na região do tronco e cabeça, lateralizando a cabeça, e o braço que fica de frente com o rosto fletido, e com certeza o outro lado que está o oposto da face, ele estará estendido paralelamente ao corpo. Então, se você disse posição prona ou posição ventral, parabéns, você acertou. Próxima, quem sou eu? Posição dorsal, posição em que o paciente assume uma posição vertical, uma posição horizontal, perdão, e essa posição ela é mantida por meio de coxins na parte da perna, na parte dos pés, perdão, travesseiros para manter o apoio e assim reduzir o peso das pernas na região do calcânio, outro travesseiro na região lombar, reduzindo assim a pressão na região sacral, e outro travesseiro na cabeça,
reduzindo a pressão na região chamada de proeminência do protuberância do occipital. Então, se você marcou posição dorsal ou posição supina, parabéns, você acertou. Próxima. Quem sou eu? Posição de Fowler. É aquela posição que o paciente permanece a 45 graus para facilitar a respiração, para facilitar a oxigenação dos tecidos. É importante ressaltar que um dos detalhes dessa posição é o travesseiro para dar suporte ao braço e assim não pesar sobre o ombro o membro. Então a gente coloca o travesseiro para diminuir esse peso do membro superior no cíngulo superior, ou seja, na escápula e na clavícula. E se você marcou posição de Fowler, parabéns, você acertou. Quem sou eu? Posição ereta ou posição ortostática, destinada à avaliação de situações clínicas ortopédicas e neurológicas. Então, se você marcou, se você assinalou posição ortostática ou posição ereta, parabéns, você acertou. Próxima. Quem sou eu? Decúbito lateral ou posição de Sims? Olhe para os descritores da imagem. Então, você tem aqui um paciente que, teoricamente, o braço que está embaixo é o braço direito. Ele está de frente com o rosto. Então, essa posição é a posição de decúbito lateral direito. Travesseiro para apoiar o membro que está na região acima e um travesseiro para apoiar ou dar sustentação ao membro inferior que também está em cima. Então, desta forma, por esta posição lateralizada, ele não está ligeiramente na posição prona, então posição de decúbito lateral direito. E essa aqui, só para confirmar, o braço que está à frente, né, o membro superior que está à frente, é o membro que está embaixo, então isso confirma decúbito lateral esquerdo. Então aqui, na figura de baixo, eu tenho decúbito lateral esquerdo, e aqui na de cima eu tenho decúbito lateral direito. Quem sou eu? Posição genopeitoral, posição destinada a alguns exames, dentre eles o exame de próstata. Então é importante que você esteja atento à posição, para não confundir. Tem pessoas que às vezes na prova troca genopeitoral por litotomia, então está errado, tá? Então se o aluno colocar nesta posição, escrever, em vez de genopeitoral, ele colocar litotomia, professor, o senhor vai considerar? Com toda certeza, eu irei considerar errado, porque está errado. Então essa posição ela é genopeitoral. Quem sou eu? Essa aí é aquela típica imagem para não errar, para mostrar que você massificou o assunto. Então, o paciente está em decúbito lateral esquerdo? Está em decúbito lateral esquerdo. Entretanto, ele está ligeiramente inclinado para a posição prona e o braço que está à frente do seu rosto não é o braço que está por baixo, é o braço que está acima. Então, se é o braço que está acima, eu estou falando de posição de Sims. Quem sou eu? Uma posição muito utilizada na obstetrícia, onde grande parte das mulheres parem seus filhos nesta posição, que é a posição de litotomia.
também conhecida como posição ginecológica. É uma posição que o paciente fica também decúbito dorsal com o travesseiro na cabeça e as pernas ou o membro inferior fica levemente fletido por uma espécie de suporte que está fixa à cadeira. Então, posição de litotomia ou ginecológica, utilizada dentre diversas possibilidades, a do parto ou de inspeção vulvar e vaginal. Creio eu que para finalizar, nós temos aqui uma posição que tem um nome um pouco estranho. Tá? Posição de Trendelenburg. É uma posição utilizada para cirurgias pélvicas da parte baixa, né, nível de bexiga, enfim. E ela permite que os pés fiquem acima do nível da cabeça. Então é importante destacar que para essa posição é importante ter o apoio de ombro, porque senão esse paciente ele pode descer. Quando você vê, ele cai da maca, ele cai da mesa de operação. Então, posição de Trendelenburg, utilizada para cirurgias pélvicas baixas. Exemplo, algumas cirurgias a nível de bexiga. Ok? Espero ter contribuído com o teu processo de formação. Deixo aqui o meu muito obrigado e espero vê-los nas próximas aulas.